Fala aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá continuar aí é o último assunto agora, né, essa parte de relevo. Nós vamos falar então de mineração. Eu comecei lá com geomorfologia, passando por solo, né, e agora vamos entrar na mineração, né, nos recursos minerais metálicos, tá? Só dar uma filmada aqui, porque vai mandar também para o site da escola. Aí, pronto, gravando aqui, né, dando uma gravação de aula aqui para o pessoal do terceiro, tá aqui no computador, tá sendo projetado, né? O pessoal do terceiro aí mantendo o foco, tô gostando de ver. Espero que continue desse jeito, porque tenho certeza que está sendo muito bem aproveitado, né? E manter a importância aí, né, do estudo, da complementariedade, né, dessa parte dos exercícios em casa. Fechou? Tamo junto aí, pessoal. Pronto. Já gravei lá, já fiz aquele merchandising básico. Agora eu vou voltar aqui com a aula com vocês. Então, olha só. Na mineração, pessoal, a gente vai colocar, né, no caso, em prática, tá, tudo que a gente viu referente à parte de estrutura geológica, principalmente, né? Óbvio que entra a parte de solo também, né, mas entra muito a parte de estrutura geológica. Lembrando que o Brasil, aqui são os exercícios, tá? Lembrando que o Brasil ele possui duas estruturas, né? Nós temos os escudos cristalinos e nós temos as bacias sedimentares. Dá uma olhada. Essas áreas aqui, ó, tá? Essas, né, bolinhas azuis aqui, elas representam as regiões de escudo cristalino, que, né, não por coincidência, são as áreas de ocorrências de minerais metálicos. Por isso que o Brasil, por ter uma estrutura, né, de escudo cristalino bastante densa, tá? Dá para a gente falar que a riqueza de mineral metálico no nosso país é enorme. Dá uma olhada aqui, a posição do Brasil de acordo com alguns minérios. Olha só, nióbio, minério de ferro, manganês, bauxita. O Brasil está ali entre os 5 maiores e em alguns até entre os 20 maiores, questão do zinco e do ouro. Tá? Lembrando que o ouro, né, já foi extremamente explorado, mas mesmo assim a gente ainda tem bastante reserva, certo? Então, a primeira área de reserva mineral vai ser essa que nós vamos ver aqui, ó, tá? Que é a região de Minas Gerais, onde nós temos o chamado quadrilátero ferrífero. Já vou até fazer um parênteses agora para vocês. A complementariedade dessa parte de quadrilátero ferrífero com Mariana e Brumadinho vai estar na aula de atualidades, tá? Vou deixar hoje já disponível. Eu dividi em duas partes. A primeira parte eu vou falar de Mariana, tá? E depois, né, na semana que vem, eu complemento falando de Brumadinho para vocês. Beleza? Bom, o que nós vamos falar agora de quadrilátero ferrífero? Primeiro, vamos entender quais são os principais minérios que a gente tem aqui nessa região. Tá? Aí dá para a gente falar de ferro, né? Dá para a gente falar de alumínio, né? Dá para a gente falar do ouro ainda, tem bastante ouro nessa região. Um pouco próximo, tá? Aqui, né? A região de Belo Horizonte, mais ou menos, tem a cidade de Araxá, que é onde nós temos uma ocorrência muito grande de nióbio, tá? Então, o nióbio, pessoal, aqui, ó, mais ou menos próximo, o quadrilátero está aqui, Araxá está aqui. É a maior reserva de nióbio do mundo. Dá uma olhada, tá? E tem bastante. Nós vamos falar do nióbio nessa aula ainda, beleza? Dá para a gente falar também na região do quadrilátero, né? De cobre, né? Dá para a gente falar de zinco, dá para a gente falar de, assim, uma infinidade de minérios. Ah, urânio, opa, né? Próximo aqui também a essa região de Belo Horizonte, nós temos também ocorrência até de urânio, certo? O Brasil tem uma reserva grande de urânio, apesar de não usar muito, né, por causa das usinas nucleares, as duas, então, estarem localizadas aqui próximo ao Rio de Janeiro, né, na capital, né, no caso, Rio de Janeiro capital, em Angra. Tá? Então nós não temos assim um consumo muito grande de urânio. Tá? Então assim, tem vários minérios nessa região do quadrilátero. A infraestrutura, pessoal, ela é dividida em duas partes. Ó. A primeira, ela vai de BH até Vitória, certo? No Espírito Santo. A estrada de ferro é a estrada de ferro Vitória-Minas, tá? Que é operada pela usina siderúrgica de Minas Gerais, ou chamada Usiminas. E o destino é o Porto de Vitória, tá? Que é o Porto de Tubarão, né? Não é a cidade de Tubarão, a cidade é Vitória, Espírito Santo. Tá? Daqui, pessoal, esses minérios, basicamente, eles vão para mercados europeus e Estados Unidos.
beleza? Esses seriam os destinos finais aí desses minérios. De BH até São Paulo, nós temos a Estrada de Ferro Central do Brasil, que é operada pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é carioca, e pela COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, tá? E de São Paulo até o Porto Santos, rodovias, né? Aí tem a cagada, né? Mas são rodovias que fazem o transporte desse minério até o Porto Santos. Do Porto Santos, pessoal, aí vai inclusive para o mercado asiático. Vai para a Europa, né? Vai para a Ásia e vai para a América também. Tá? Acaba pegando até mercado asiático saindo aqui do Porto Santos. Beleza? Então, essa seria a região do quadrilátero ferrífero. Lembrando que Mariana e Brumadinho a gente vai ver na aula à tarde. Tá? Então, só isso é a parte mais basicona aí do negócio. Tá? Segundo, projeto Grande Carajás, no Pará. O projeto Grande Carajás, pessoal, ele está localizado, vou pegar esse mapa aqui um pouco maior, ele está localizado nessa região aqui, ó, tá? Beleza? Que seria mais ou menos o sudeste do Pará. Vamos pegar no mapa aqui, aqui é o Carajás, ó, sudeste do Pará, beleza? É essa área aqui. Tem muito minério também. Dá uma olhada em alguns exemplos aqui que a gente tem, ó, ferro, ouro, cobre, níquel, manganês, tá? Nessa região. Tá? Bastante minérios. Considerada aí uma das maiores reservas de minério de ferro do planeta. Perde lá por uma área, né, na China. Para variar, a China é a maior reserva de minério de ferro do planeta. Beleza? A área de extração do Carajás é dividida em pelo menos 4 infraestruturas. Ó, número 1, a usina de Tucuruí, que é para poder gerar energia, a hidrelétrica de Tucuruí, certo? Que está ali na confluência, né? Aqui, ó, Rio Araguaia, Rio Tocantins, confluência dos rios. Número 2 é o Porto de São Luís, que é o Porto de Itaqui, tá? Cai bastante sobre esse porto, né? Ele é importante na exportação, principalmente do minério de ferro que sai do Carajás, tá? Para mercado asiático, vai muito, passa pelo Canal do Panamá e vem para mercado asiático, certo? Aí vai para China, né? Vai para os Tigres, Japão, né? Toda a parte do mercado asiático. O número 3 é a estrada de ferro Carajás, dá uma olhada, é essa estrada de ferro, tá? Que vai fazer a ligação do 4, que é a jazida mineral, onde tem, né, a reserva mineral, até o porto, tá? Então, ó, extrai, leva até o porto pela estrada de ferro Carajás, do porto você exporta. Lembrando que aqui é o limite do estado do Pará e aqui o Porto de São Luís, ele já é no Maranhão, tá? Toda a extração, né? Toda a energia utilizada no processo de extração, né? Tanto na parte da indústria extrativa quanto na indústria de transformação, se a gente pensar aí numa siderúrgica, numa metalúrgica, todo o processo de energia é gerado pela hidrelétrica de Tucuruí, beleza? Pessoal, mais de 80% da usina de Tucuruí, da energia de Tucuruí, vai para o projeto Carajás, tá? Então consome uma quantidade de energia absurda essa região do Grande Carajás. Tranquilo? Bom, aproveitando a mesma região, olha só, nós temos aqui, região do Vale do Oriximiná, o chamado projeto Trombetas. Quando a gente fala de projeto Trombetas, tá, nós estamos referindo à extração de bauxita para poder gerar o alumínio. E aí a gente pega Pará e Maranhão, por quê? Dá uma olhada. Rio Oriximiná, é esse aqui, tá? Rio Amazonas, então dá pra gente falar que o Oriximiná é um afluente da margem esquerda do Amazonas. Região aqui, projeto Trombetas. Mineradora Rio do Norte, exploração de bauxita. Vamos lá, vai acompanhando, ó. Transporta pelo Rio Amazonas, ó, chega até aqui. Barcarena, próximo a Belém. Nós temos a ação da Albras, Alumínios Brasil, e Alunorte, Alumínios da região norte, para produzir alumina e alumínio. Vamos entender o seguinte, né? Barcarena, Paragominas, toda essa região. Vamos entender o seguinte. Você explora a bauxita é o bruto, tá? Seria o que a gente chama, né? A bauxita, no caso, de mineral, certo? Transporta esse mineral pelo Rio Amazonas até aqui, né? A Albras e a Alunorte vão fazer a transformação da bauxita em alumina, que é o intermediário,
e alumínio, que é o metal, certo? Que vai ser usado em metalúrgicas, tá? Muito disso vai ser usado no próprio mercado interno do Brasil e muito disso vai ser exportado. Novamente, mercado asiático, Estados Unidos, né, passando aqui pelo Canal do Panamá para a Ásia, tá? E Estados Unidos, né, para poder utilizar aí nas metalúrgicas, beleza? A outra parte, pessoal, de extração de alumínio é essa daqui. Essa parte, olha só, Tucuruí, Projeto Carajás, nós já vimos aqui. Beleza? Então, o que tem de novo aqui seria o projeto Trombetas, no Vale do Rio Oriximiná, explorado pela mineradora Rio do Norte, exploração de bauxita, transporte da bauxita até Barcarena, Paragominas, região de Belém aqui, para ser transformado essa bauxita em alumina e alumínio. Fechou? Então, no caso aqui são hidrovias para fazer a ligação. Quando a gente tem, tá, aqui do Carajás, aí é essa estrutura que a gente já viu. E aí nós temos a estrada de ferro até o Porto de São Luís. Fechou? Então, por isso que eu não vou falar de novo, a gente acabou falando nesse aqui. Tranquilo? Bom, ano passado, pessoal, nós tivemos uma polêmica, né, envolvendo a Reserva Nacional do Cobre Associados, a chamada RENCA, tá? Caiu até na FUVEST, ó, segunda fase, tá, sobre esse exercício. Tá? Então, ó, Reserva Nacional do Cobre e seus associados, beleza? Bom, Pará, Amapá, dá uma olhada aqui, a divisa entre os dois estados, ó, seria aqui o Pará, seria aqui o Amapá, e aqui a legenda. Área que não pode ter mineração, permitido pesquisa e exploração mineral, permitida apenas a pesquisa mineral, tá? Isso foi uma reserva criada pelo governo para poder tentar manter os recursos aqui da região e tornar a região uma área de exploração sustentável, tá? Bom, aí a FUVEST pegou e cobrou a questão. A RENCA é uma área 46.450 km², criada em 1984, ó, final do governo militar, tá? Que comporta diversos tipos de jazidas minerais, onde a CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, detém exclusividade na condução de trabalhos de pesquisa geológica, determinando a viabilidade quanto às atividades de extração. Há séculos, essa área é ocupada por povos originários, nativos, indígenas, que tiveram em suas terras a prospecção mineral. A demarcação das terras indígenas nessa área teve início somente a partir da década de 90. Bom, então já dá para perceber, o negócio foi criado em 84, em 90 teve demarcação, vai dar bosta, tá? Vai dar bosta. Então vamos lá. RENCA, Reserva Nacional de Cobre e seus associados, ó, tudo isso aqui, né? Ó, áreas indígenas, unidades de conservação e áreas sem unidades de conservação, ó. Então, boa parte da região é unidade de conservação e terra indígena, ou seja, a área que não poderia ser explorada. E aqui tem algumas, né, legendas que seriam as legendas disso aqui. Não vamos perder tempo com isso. Então, ó, letra A. Cite uma aplicação de um dos minérios que podem ser encontrados na região. Bom, Reserva Nacional do Cobre, tá? Cobre. Então, a gente está falando de cobre. O cobre, pessoal, ele pode ser utilizado, né, na parte de condutores de eletricidade, de fios, os famosos fios de cobre, tá? Então, numa indústria eletrônica, por exemplo, né, nós temos a aplicação desse minério, tá? E a gente pode ter a utilização desse minério, né, na parte da indústria eletrônica, na exportação disso. O Brasil exporta fio de cobre, tá, para vários países, né? E isso acaba sendo, né, uma área de interesse de várias indústrias para poder fazer essa extração, tá? Bom, B, já pegando o gancho da B. Utilizando a legenda do mapa, e essa, tá? Destaque os conflitos sociais passíveis de ocorrência. Bom, olha só, a gente tem área de proteção ambiental, estação ecológica, blá, 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 reserva extrativista e terra indígena. Então vamos lá. Eu não falei ainda de unidades de conservação para vocês, nós vamos ter uma aula para falar sobre isso, tá? Mas já dá para a gente imaginar que, tendo áreas de reservas indígenas e unidades de conservação, nós vamos ter conflitos envolvendo, né, pessoas aí, né, que estão fazendo extrativismo, tá? Pode ser até garimpeiro, tá? Fazendo extrativismo, porque, ou bem ou mal, tem ouro também aqui, tá? Na RENCA. Nós vamos ter conflito envolvendo indígenas, que não vão permitir a entrada, né, desses garimpeiros de maneira ilegal. Nós vamos ter conflito envolvendo pessoas que defendem a parte ecológica do negócio, tá? A manutenção, a preservação dessas áreas para elas não serem exploradas. Conflitos com famílias que trabalham com reservas extrativistas,
que é para fazer extração do látex, por exemplo, né? Essas famílias, elas têm direito para fazer extração porque elas fazem uma extração conservacionista para não desmatar, né, a seringueira. E existem, né, seringueiros que querem fazer extração de maneira sem ser conservacionista para vender essa borracha, tá? Então, assim, inúmeros conflitos, tá? Os principais: indígenas, garimpeiros, né, extrativistas que têm a permissão para, né, fazer extração, pessoas que defendem a parte ecológica aqui, né, ambientalistas que estão fazendo, né, a área de proteção, que estão tentando evitar que tenha, né, exploração dos recursos, desmatamento, etc. Inúmeros, tá? Cite e explique 2 tipos de impactos ambientais decorrentes da exploração minerária. Bom, como tem, né, ouro também na região, não é só cobre e associados, tem ouro, nós temos a contaminação de recursos hídricos pela extração do ouro por parte de garimpeiros, com o uso do mercúrio, tá? É muito comum isso, certo? E, óbvio, um tipo de impacto, desmatamento, que é feito em várias áreas, às vezes, né, mata ciliar, tudo para poder chegar na região do rio, para poder fazer a extração. Dá para a gente falar também a contaminação do solo, tá? Não só de recurso hídrico, mas também do solo, né? Dá para a gente falar do desmatamento de seringueiras, que pode provocar aí uma escassez dessas seringueiras e acabar ferrando, né, a ação desses extrativistas que teriam essa permissão para poder extrair, tá? Então, é assim, inúmeros tipos de impactos, tá? Por causa da exploração minerária na região. Beleza? Uma questão considerada até difícil, tá? Não se falava muito da renca até o ano passado, até acontecer toda, né, a permissão do governo para que garimpeiros, não garimpeiros, mas que eles pudessem fazer uma extração aqui, e os garimpeiros acharam que tinham essa permissão, então a coisa meio que desandou no ano passado, por isso que a FUVEST pegou e colocou na prova. Fechou? Bom, semana que vem eu falo de urucum, falo da cassiterita e do nióbio e a gente finaliza. Não é um capítulo tão extenso. Beleza, pessoal? É nóis, hein?